Olá, eu sou Carmita Abdo, estou passando por aqui para fazer um convite para você que é imperdível. Hoje, 21 horas, a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual estará apresentando a última atividade do ano de 2020. Vamos fechar com chave de ouro através de um bate-papo com Regina Navarro Lins. Esse evento será mais sensacional ainda porque você é o nosso convidado. Então, até daqui a pouco, 21 horas, Regina Navarro Lins é entrevistada por Carmita Abdo num bate-papo sobre relacionamento. Até mais! Olá, eu sou Regina Navarro Lins e nesta segunda-feira, às 21 horas, estarei no webinar da Bens para conversar sobre as relações amorosas e todas essas transformações que nós estamos observando. Espero você. Até lá! Bom, boa noite a todos. Eu sou o Francisco Coutinho, acho que muitos já sabem, pode ser que alguns ainda não me conheçam. Eu sou o vice-presidente da ABENS, e hoje eu tenho o prazer de estar abrindo aqui a nossa última sessão, a nossa sessão anual de encerramento, com duas convidadas que dispensam a apresentação. A nossa presidente, uma pessoa que sempre teve a minha admiração enorme por ela, um ícone da urologia, da psiquiatria, em todas as áreas da sexualidade, que aceitou e acreditou dentro dessa associação, e a nossa presidente que vem nos conduzindo tão bem, e a minha grande amiga, Regina Navarro, uma pessoa que me fez refletir e pensar e entender que nós estamos sempre vivendo em constante mudança, as mudanças das mentalidades, né? Acho que, principalmente nós que trabalhamos com sexualidade, acho sempre muito interessante ouvir o que Regina tem falado. Regina, eu escutava ela no tempo da rádio, onde ela fazia a Cama na Varanda, e quantas vezes eu parei antes de entrar no túnel Rebouças aqui do Rio de Janeiro, para não perder a Regina falando, isso sem conhecê-la. Bom, eu vou falar um pouquinho antes disso, só da nossa associação. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os colaboradores, nossos coordenadores, vice-coordenadores dos departamentos, os associados, as pessoas que acreditaram e que estão apostando nessa associação tão antiga e que renasceu das cinzas, né? Nós tivemos um ano muito conturbado para todos, com essa maldita dessa pandemia, mas que, dentro dos dados ruins, nós tivemos essas vantagens, nos conhecemos melhor, criamos novas formas de nos comunicar, tivemos tempo para criar a associação, fizemos alguns eventos dos departamentos de apresentação. Estamos já na fase final da criação de um site maravilhoso, que é realmente um divisor de águas, feito tanto para o público leigo e para os profissionais. Temos muitas coisas para 2021, eventos semanais, como foram solicitados por grande parte dos membros. Ou seja, nós estamos aí avançando cada vez mais. 2021 e 2022 promete, queremos ter eventos presenciais e contamos com tudo, e agradeço realmente a todos que acreditaram nessa associação, porque ela realmente vem mudar toda a visão profissional da sexualidade, com uma equipe multidisciplinar e uma visão interdisciplinar de tudo. Bom, vou passar a palavra para a Mônica Lopes, que é a nossa coordenadora do Comitê Social e que faz esses eventos sociais tão bem-vindos por todos nós, que quebram um pouquinho a nossa rotina médica. Bem, boa noite a todos.
Então, eu vou dar só uma pequena palavra, um pequeno resumo da nossa associação nesse ano, né? Justo nesse ano, de tantas adversidades, renasce a Bens, uma associação que sempre teve força. Foi fundada em 1987 pelo Dr. Sidney Glina e já teve várias mudanças de sigla. Foi a BEI, foi a BES e agora a Bens. Assim como a sexualidade evolui, a ABEI, primeiro nome da associação, que era a Associação Brasileira de Estudos da Impotência, também veio evoluindo para abranger as diversidades desse lindo universo e por isso se transformou em ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Assim como a Fênix da mitologia grega, a ABENS renasceu das cinzas em 2017, quando todos pensaram que ela fora extinta. Como esposa e admiradora, e eu fiz isso de surpresa, posso dizer que vi todo o esforço do nosso vice-presidente, Francisco Coutinho, para reerguer a ABENS, e reergueu. E convidou para a presidência uma potência de mulher chamada Carmita Abdo. Não poderia ter sido melhor escolha. Um dos expoentes dos estudos da sexualidade humana e mais, uma mulher para trazer novos ares à associação. Além da doutora Carmita Abdo, presidente da ABENS, e doutor Francisco Coutinho, vice-presidente, a diretoria é composta por Gustavo Pou, doutor Bruno Nascimento, doutor Eduardo Miranda e doutor João Afif Abdo. Uma diretoria muito dedicada e que vem trabalhando e ouvindo os associados para atender da melhor maneira as demandas do grupo. Aliás, aproveito para pedir a colaboração de todos os associados para responderem o questionário enviado nos grupos de WhatsApp. Por falar em grupo de WhatsApp, o associado da ABENS tem a vantagem de discutir os casos, participar de atividades, fazer network através desses grupos de WhatsApp que são separados de acordo com cada departamento. E o associado pode participar de todos os grupos de WhatsApp. Os departamentos que compõem a ABENS são Departamento de Disfunções Sexuais Femininas, Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas, Departamento LGBTI+, Departamento de Parafilias, Departamento de Cirurgias Penianas e Departamento de DAEM Endocrinopatias. Embora o ano tenha sido difícil devido ao Covid-19, precisamos comemorar. A ABENS tem mais de 120 associados e crescendo a procura cada dia mais. Aliás, quem quiser se associar e entrar nesse time que vai fazer e vem fazendo história na sexualidade humana, né, pode nos procurar através tanto do Instagram, pelo direct, @abens_oficial. Temos também um canal no YouTube e um podcast que é chamado ABENScast. Então, todos vocês podem vir com a gente nessa grande jornada pela sexualidade. Bem, agora tenho a honra de apresentar o evento do ano, que é para fechar assim com chave de ouro. A nossa presidente, Carmita Abdo, entrevista a psicanalista e escritora do best-seller Cama na Varanda e outro livro sensacional que acabou de sair, Amor na Vitrine, Regina Navarro Lins, com a palavra a essas divas maravilhosas. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada pelas suas palavras tão delicadas e tão fortes. Obrigada também ao Coutinho, um parceirão que comigo trabalhou durante todo esse ano. E é um prazer imenso a gente poder estar chegando no fim do ano com tanta coisa que produzimos. Um abraço forte a todo mundo que está aí do lado de lá. Estou vendo que cada hora chega mais um. Que bom, que bom, que bom, né? Assim a gente fica contente, não é, Regina? E vamos conversar bastante. Regina, você quer começar se apresentando um pouquinho, falando da sua trajetória brevemente, para a gente conhecer um pouco? Quem não te conhece, né? Acho que todo mundo te conhece, mas vale a pena você falar um pouquinho sobre você. Tá bom. Bom, eu fiz faculdade de psicologia, depois fiz especialização em clínica, depois fiz formação psicanalítica. Atendo no consultório há 47 anos e depois de 20 e poucos anos de consultório, eu me dei conta que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a amor e sexo.
E então eu resolvi me aprofundar no estudo das relações amorosas e descobri uma coisa que foi realmente decisiva, descobri a história das mentalidades, que é a história que começou da segunda metade do século XX para cá, a vida íntima das pessoas, a vida privada, né? Como as pessoas se relacionavam, como casavam, como viviam, como se relacionavam com os filhos, enfim. E, a partir daí, eu escrevi 13 livros. Então, eu sempre tive programas de rádio, tive um blog no UOL durante muitos anos, me tornei especialista do programa Amor e Sexo, a Carmita foi antes de mim, não é isso? Especialista do programa Amor e Sexo. E também da Globo News. Trabalhei 4 anos na Globo News como comentarista, sempre na área do relacionamento amoroso. E dou palestras sobre esse tema. Muito bom, Regina. Vamos falando já do tema, já que você entrou nele. A primeira pergunta que eu tinha para fazer para você: você acha que o amor romântico está deixando de existir? Será que ele acabou? Como é que você vê isso? Olha só, vamos tentar primeiro, eu vou tentar explicar o que é o amor romântico. Porque quando eu critico o amor romântico, muita gente pensa que eu estou criticando o amor, que eu estou criticando mandar flores, nada disso, gente. Mandar flores, ser carinhoso, carinhosa, é tudo ótimo. O amor romântico, ele começou no século XII. Quer dizer, todo esse meu estudo das mentalidades pega só o Ocidente, já é muito. Então, ele começou no século XII, ninguém podia casar, antes até então, desde que Cristo me inventou, amar só podia ser a Deus, não podia amar outra pessoa. No século XII surgiu o amor cortês, na época do feudalismo, então só podia casar o filho mais velho da nobreza, para não dividir herança. Ficavam aqueles jovens cheios de energia, com as suas armaduras, e não podiam ter uma mulher, ter sua casa, não podiam casar. E aí começou o amor cortês, o amor palaciano, o amor pela jovem esposa de um nobre, que era um amor inacessível, impossível, que deu origem ao amor romântico. O amor romântico, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui e passa o resto da vida infernizando a pessoa para se enquadrar naquilo que você inventou, porque na convivência você não consegue manter a idealização. Muito bem. E o amor romântico traz outras expectativas ideais, a meu ver, bastante nocivas. Primeiro, ele prega que os dois têm que se transformar num só, não haver diferenciação entre um e outro, né? Então, isso é uma coisa muito séria, um desrespeito total à individualidade do outro. É por isso que, às vezes, você encontra casais que você observa que um se mete na vida do outro sem a menor cerimônia. O amor romântico prega também que um vai ter todas as suas necessidades atendidas pelo outro, que nada mais vai lhe faltar. Prega que qualquer questão só tem graça se o amado estiver presente, qualquer coisa. E prega uma mentira muito grande que gera um sofrimento imenso, por quando o amor romântico afirma que quem ama não sente desejo sexual por mais ninguém. Quem ama jamais transaria com outra pessoa. Como isso é uma mentira, as pessoas sofrem muito se descobrem que seu parceiro ou parceira se relacionou com outra pessoa. A boa notícia nisso tudo é que o amor é uma construção social. Cada período da história, o amor se apresenta de uma forma. E o amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque a mudança das mentalidades é lenta e gradual. Você tem um sinal aqui, tem um sinal ali, e você já pode até começar a contar as tendências. O amor romântico está saindo de cena porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. Todos querem saber. A grande viagem
está sendo para dentro de si mesmo. Cada um quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida, e o amor romântico prega o oposto disso. Ele prega a não individualidade. Então, está começando a deixar de ser atraente. Ao sair de cena, o amor romântico está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Porque se você só pode ter olhos para o amado por você, os dois têm que estar grudados numa simbiose louca ali, né? É claro que a individualidade é uma questão séria. E, ao fazer isso, ao levar a questão da exclusividade, está abrindo espaço para o surgimento de novas formas de amar. É por isso que nós estamos assistindo ao surgimento do poliamor, do amor livre, das relações abertas, do amor a três. Há mais ou menos 6 anos, eu comecei a receber tantos casais no consultório com um conflito que eu nunca tinha visto antes. O casal marcava a hora, quando chegava aqui, a questão era: uma das partes propôs a abertura da relação, a outra parte se desesperou, veio parar no consultório. E, por isso, eu escrevi o meu penúltimo livro, que foi Novas Formas de Amar, mostrando que eu disse, a gente tem que falar sobre isso, porque está acontecendo com muita frequência e continua acontecendo. Nas lives que eu faço, são 2 questões que são as mais solicitadas. Uma, o que eu digo para minha mulher que eu quero abrir a relação. O que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação. Para minha namorada, mas isso é muito frequente. E a outra questão é uma questão que essa é o concurso, porque eu escuto há 47 anos, desde que eu coloquei o pé no consultório a primeira vez, que eu escuto uma mulher sentar e dizer: amo meu marido, não quero me separar dele, melhor pai, companheiro, amigo, a gente se diverte, viajamos, temos amigos, só que eu não sinto mais vontade nenhuma de fazer sexo com ele. Isso é a questão que eu mais ouvi a vida inteira. E aí, então, Regina, do que você está falando, eu estou começando a pensar aqui que você entende que o casamento, como a gente conhece, vai acabar. Ele não vai conseguir subsistir a essa grande mudança. Ou seja, a tal modernidade líquida, né, que caracteriza tanto o comportamento dessas novas gerações, está contaminando os relacionamentos conjugais, e você supõe que vamos ter que ter novos contratos no relacionamento a 2, ou a 3, ou a 5, ou a 10, sei lá eu, né? Como vai ficar? Carmica, eu, por exemplo, o Bauman fala muito de relacionamentos líquidos e tal. Eu acho que são relacionamentos diferentes, não são líquidos no sentido pejorativo de não serem profundos, não penso assim. O que está acontecendo é que esse modelo de casamento, inclusive por conta dessa questão do sexo no casamento, porque o amor não tem nada a ver com desejo sexual, são coisas distintas. Você pode amar muito uma pessoa, não sentir desejo nenhum por ela, e o oposto também, né? Pode sentir um desejo muito grande por alguém que você acabou de conhecer, não tem amor nenhum. Esse modelo de casamento da nossa cultura tem que ser refletido e questionado, porque é um modelo que é calcado no controle do outro, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade. Então, eu acho que não funciona. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que eu comecei a escrever há 26 anos, ele tem 23 anos de vida, eu vi uma matéria, não sei se foi no Fantástico, num programa da Globo, uma matéria do IBGE, uma pesquisa do IBGE, que dizia que foram feitas com pessoas casadas, essa pesquisa, e que 80%, se eu não me engano, era 79%, se declaravam decepcionados com o casamento, insatisfeitos com o casamento. Eu coloquei até isso no livro. Eu fiquei muito impressionada, porque eu disse, gente, tem alguma coisa errada, porque é um número muito alto. Então, quando os pacientes chegavam no início de profissão,
eu ficava me sentindo muito impotente, porque eu dizia, o que eu digo para essa pessoa? Aí até que eu tive uma paciente que trouxe essa questão, era casada com um homem que ela gostava muito, tinha 2 filhos, mas ela dizia, eu não tenho mais vontade de transar com ele, mas a nossa vida é ótima, a gente mora numa casa. Tal. Aí procuraram uma psicóloga ou psicanalista, não lembro, que ela me dizia assim, bom, aí a terapeuta mandava ele ficar fazendo carinho no meu braço de noite. Aí ela me dizia assim, aí chega de noite, ele começa a fazer o carinho no meu braço, eu digo assim, meu Deus do céu, eu quero dormir, esse carinho não vai acabar. Então, é aquela história, né, gente? O tesão não se força, né? Porque muita gente, uma vez eu estava dando uma palestra, uma pessoa da plateia se levantou e disse assim, eu tenho uma solução para isso, um sexólogo. Falou assim, tem que ser criativo. Aí eu virei para ele e falei, olha, eu acredito que o tesão é que leva à criatividade. Porque se você não tem tesão, você quer dormir, você quer ser deixado em paz, não te incomoda, vai dormir. Então, é muito comum as pessoas dizerem que tem que ser criativo. Fale com o seu pai aqui, Acho como fazer seu jantar. tem alguém aí com o microfone. Desligou. Desculpa, Regina, em frente. Então, quer dizer, na verdade, isso não funciona, eu não acredito nessas receitas. Eu acredito que um determinado... Porque você pensa bem, Carmita, o casamento ele se presta a uma dependência emocional. Afinal, todos nós saímos do útero da mãe. Até por enquanto, né? Daqui a pouco... Por enquanto. E eu fico imaginando que é uma pena a gente não se lembrar dessa época no útero da mãe, porque devia ser ótimo. Você não tinha frio, não tinha fome, não tinha cólica, não tinha nada. Você estava naquele líquido quentinho, estava tudo delicioso. Quando você sai, você é tomado por um sentimento de falta, de desamparo, um sentimento que, teoricamente, vai te acompanhar a vida toda. A nossa cultura, em vez de nos incentivar a desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, percebendo nossas singularidades e tudo, nos incentiva a encontrar alma gêmea, a metade da laranja, você alguém que te complete. Ninguém completa ninguém. Então, o que acontece? As pessoas vão com aquilo, com aquela ideia desde muito cedo, entram numa relação amorosa, reeditam as necessidades infantis, que a criança pequena ela é ciumenta, possessiva, controladora, porque se a mãe sumir, ela morre, ela precisa de cuidados físicos e emocionais, mas o adulto entra na relação, reedita e se torna ciumento, controlador, possessivo. Então, eu penso que esse casamento que está aí não funciona bem. A gente devia refletir sobre ele e encontrar outras formas de se relacionar. Bom, então, a gente pode deduzir que você imagina que é possível amar 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo. E, completando, eu te pergunto, como é que fica, então, a questão da exclusividade sexual, que um dos da parceria pode estar exigindo, o outro pode não fazer questão até nem querer. Como é que a gente arruma essa situação? Esse é o maior problema que está acontecendo hoje. Bom, a questão da monogamia versus não monogamia está sendo bem discutida no Ocidente. Porque a monogamia, na nossa cultura, é um imperativo, é uma obrigação. Então, tem pessoas que dizem assim, quando se fala em relação aberta, já ouvi muita gente dizer, tem que ser o que foi combinado entre o casal. Só, Carmita, que ninguém combina nada. Você começa uma relação, já está implícito que você só pode transar com aquela pessoa só pode transar com você, porque é um imperativo, é um dado. Então, isso é uma questão que tem que ser reformulada. Hoje a gente discute, será que a monogamia realmente é superior à não monogamia? Isso é uma questão, será que é? Bom, para a gente poder discutir isso, as pessoas têm que se livrar dessa certeza, porque tem uma pesquisa da Universidade de Michigan que mostra, eu achei incrível isso,
que até os cientistas e os pesquisadores que trabalham com essa questão da monogamia versus não monogamia, eles já vão para a pesquisa inconscientemente colocando a monogamia como superior, de tal forma que isso está arraigado às mentalidades. Então, você me pergunta se a gente pode amar 2, 3 pessoas. Eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu tenho vários amigos, eu amo meus amigos, né? Eu tenho 2 filhos, eu amo meus 2 filhos. Quer dizer, então, por que a gente não pode amar? A gente não pode porque a gente não dá nem chance para isso, né? O José Ângelo Gaiarsa, não sei se você lembra dele, de São Paulo. Claro. O Gaiarsa, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia assim: somos, por tradição sagrada, tão miseráveis de sentimentos amorosos que, quando encontramos um, já nos sentimos milionários e renunciamos com muita facilidade a qualquer outro prêmio lotérico do amor. O Gaiarsa já dizia isso, e o Gaiarsa, ele foi um homem assim, muito libertário, né? Ele foi muito acusado na época, eles tinham umas ideias interessantes sobre tudo isso. Então, eu acho que a gente pode amar, o poliamor está aí, ainda não predomina, mas eu arrisco a dizer, Carmita, que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão optar por se fechar numa relação a 2 e mais gente vai preferir relações múltiplas. Vai inverter, né? Hoje a maioria ainda diz que prefere relações fechadas, embora a maioria não cumpra no escondido. Mas eu acho que vai haver uma inversão. E você sabe, né? Às vezes a gente escuta, lê que os relacionamentos monogâmicos surgiram a partir de uma necessidade muito mais econômica do que qualquer outra, né? No sentido de tornar viável que alguém progredisse na vida, que construísse um patrimônio, que tivesse no plano material sucesso. Como é que você vê isso? Como é que vai ficar, então, essa situação no momento em que a monogamia deixar de ser oficialmente, pelo menos, né? Porque a gente sabe que oficialmente ela não é tão levada às últimas consequências, mas quando ela deixar de ser oficialmente a forma dominante de relacionamento? Olha, a monogamia, quer dizer, eu pesquisei muito a pré-história, porque hoje, pelo trabalho dos arqueólogos, né, você tem dados que você não tinha, porque antes a nossa história era história escrita. Agora tem milhares de anos de uma história anterior a 5.000 anos atrás, né? Então, antes não existia noção de casal. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, né? Porque todos esses estudos arqueológicos mostram que ninguém sabia que o homem participava da procriação. Eles acreditavam, o homem ia para a caça, voltava, tinha uma mulher com barrigão, ou um bebê ali chorando. Eles acreditavam que o bebê era colocado no útero da mãe por um sopro que vinha dos mares, das grutas, dos ventos e tal. Muito bem. E a mulher era endeusada. A mulher não existia, sabe que eu pesquisei em vários livros, não existia um deus masculino, só deusas, né? Agora, você imagina, há 10, 15, 20 mil anos, sai leite de dentro de uma mulher. Gente, é uma deusa, sai um ser humano de dentro dela. Então, a mulher era representante da deusa, né? Então, não existia uma sociedade de parceria, não encontraram guerras, bom, enfim. Aí, quando começaram a domesticar os animais, se deram conta que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Caiu a ficha do homem. Espera aí, eu tenho a ver com isso? Só que aí foi muito curioso, porque o homem começou a achar que só ele tinha a ver, que a mulher era apenas um receptáculo para levar o bebê ao nascimento, ela não tinha nada a ver. Bom, isso veio, parece que no século XIX, com os aparelhos, né, se descobriu como é que se fazia uma criança. Muito bem. Nesse momento, surgiu a propriedade privada. Eu rebanho a terra. E aí, a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade
para não correr o risco de deixar herança para filho de outro. Então, essa história da mulher ser controlada, da exclusividade sexual, é muito embasada na gravidez, tem como fundo a gravidez. O homem, como engravida, sempre foi permitido a ele ter relações fora. Então, eu acho que, quando a gente fala assim, como é que vai ser, né, essa questão do ciúme, da exclusividade, eu acho que a gente vai ter outros arranjos familiares. Né? Então, por exemplo, no meu livro Novas Formas de Amar, eu botei o depoimento de um homem que foi criado numa família poliamorista. E ele conta como foi a experiência dele. E tem pessoas que nas lives me perguntam assim, mas como é que ficam os filhos, né? Se tiver 3 amores, 2 amores, 4 amores? Eu falei, gente, isso tudo é uma questão de mudança da forma de perceber. Antigamente, há pouquíssimo tempo, era inimaginável um casal homossexual criar um filho, adotar um filho, ter um filho, criar um filho. Isso era impensável. Hoje é uma coisa que já está bem, já mais ampla, né? Você tem que mostrar para o seu filho que existe um mundo preconceituoso, enfim, dar as ferramentas para ele conviver com isso, né? Então, eu acho que isso tudo vai se ajeitar. Eu acho que os poliamoristas, eles têm um termo que eles usam que é muito curioso. Quando se fala do ciúme, eles dizem assim, olha, nas relações tidas como monogâmicas, o ciúme tem um papel importante, porque se a pessoa se apaixonar por outra, você perde, fica sozinho, então você tem que controlar e tal. Bom, no poliamor, eles acreditam o seguinte, que isso não tem problema. Se eu sou casada e, de repente, me encanto, me apaixono por outra pessoa, não significa que o meu parceiro ou parceira vai ser deixado de lado. Porque você pode amar várias pessoas. Então, o termo que eles usam é compersão. Esse termo significa o seguinte, a alegria que eu ficaria quando descobrisse que o meu marido, ou minha parceira, enfim, meu marido, se apaixonou por outra pessoa e está muito feliz, está sendo amado por ela. Então, haja desconstrução, né? A gente aprendeu. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Muito bom. E aí, Regina, e se sobrar gente que quer viver monogamicamente? Como é que vai ser? Com certeza, aí no meio da multidão que vive um poliamor, que proclama o poliamor, o que você acha que vai acontecer com esse pessoal que não vai querer viver essa nova forma? Olha, eu acho o seguinte, o mais importante de tudo que está acontecendo no mundo hoje, nessa área, para mim, é que, como os padrões tradicionais de comportamento não estão dando mais respostas satisfatórias, está se abrindo espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso, para mim, é muito mais importante que qualquer coisa. Então, seria um absurdo dizer agora é proibido ser monogâmico, todo mundo tem que ser poliamorista. Não existe. Eu não tenho nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea. Nada contra. Se um casal quiser ficar casado 50 anos, fazer boda de ouro, dar uma super festa, ótimo. Nós temos que respeitar as escolhas dos outros. Agora, se uma mulher quiser ter 3 maridos, também está ótimo, né? Ninguém pode recriminar. Então, eu acredito que as pessoas que quiserem viver relações monogâmicas vão continuar vivendo, como hoje numa... Sabe que tem uma coisa, né, Carmita? Às vezes um repórter me liga para me entrevistar e fala assim, a senhora acha que a sociedade está preparada para essas tendências que a senhora aponta? Aí eu digo assim para ele, vem comigo fazer uma viagenzinha aos anos 50, 60. Se alguém chegasse naquela época e dissesse, daqui a algumas décadas, a separação de um casal vai ser normal, tranquilo. Eu dizer que a pessoa não estava batendo bem, porque a separação de um casal era uma tragédia familiar. Eu me lembro, eu tenho 72 anos, e me lembro que na minha adolescência eu tive amigas que não eram aceitas na escola
porque os pais eram separados. Eu lembro da amiga da minha mãe que foi internada numa clínica por depressão porque o filho mais velho se separou. Bom, então, décadas depois, e a virgindade, a mesma coisa, né? A moça tinha que ser virgem para casar. Eu conheci moça que fez plástica de ímã para enganar o pretendente, né? Hoje a gente sabe que nos centros urbanos isso já não é mais problema. Mas aí você tocou num ponto, outra vez, muito importante. Como é que é? O homem está preparado para essa mulher mais autônoma, aquela que se libertou dos padrões do comportamento anterior, que hoje, né, a gente vê cada vez mais mulheres vivendo a sua autonomia, a sua liberdade sexual, às vezes até tomando iniciativa durante a abordagem sexual. Como é que você está notando o comportamento do homem, a reação masculina num relacionamento heterossexual? Isso é muito interessante, Carlita, porque, olha só, sempre que eu dou uma palestra, eu faço uma provocação. Eu jogo para a plateia assim. Geralmente tem mais mulher do que homem nas plateias. Aí eu digo assim, vocês acham que a mulher independente assusta o homem? Aí todo mundo levanta o braço, claro. Aí eu digo assim, eu não acho, eu não concordo. Eu acredito o seguinte, que o homem machista, que não se libertou do mito da masculinidade, ele se assusta com a mulher autônoma. Eu faço uma distinção entre mulher independente, aquela que ganha dinheiro, executiva, profissional liberal, empresária, e a mulher autônoma. Mulher autônoma é aquela que se libertou dos padrões de comportamento que foram exigidos para a mulher sempre. Mulher não toma iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. Isso eu chamo de mulher autônoma. Aí toda a plateia ouve aquilo, viu? Aí eu digo assim, bom, agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas. Aí todas vocês já acharam autônomas, eu digo assim, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Aí é o caos. Aí aquela autonomia começa a despedaçar. Aí uma diz assim, não, eu já divido cabeleireiro, manicure, depilação, motel, ele que paga. Eu digo, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, a outra fala assim, eu divido restaurante, divido cinema, teatro, mas motel não, né? Eu digo, mas por que motel não? Bom, então você, da mesma forma que você encontra mulheres autônomas e as que não são autônomas, você encontra homens autônomos e os que não são autônomos. Então, homens que já se libertaram daqueles padrões, porque quando o patriarcado se instalou há 5.000 anos, dividiu a humanidade em duas partes, mulher para um lado, homem para o outro, e definiu com muita clareza que a mulher é inferior ao homem e definiu um ideal masculino, que é o ideal da sociedade patriarcal, que o homem tem que ter força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca broxar, nunca falhar, conquistar todas as mulheres. Então, os homens que já se libertaram disso, porque hoje você já encontra homens que estão se libertando do que a gente chama daquele masculinidade nociva, né? Daquela coisa do machismo. Esses homens podem se relacionar num nível de igualdade com a mulher, não sentem que a mulher é inferior nem nada. Esses, sim, são os homens autônomos. Eles podem se relacionar com uma mulher autônoma, que já se libertou daqueles padrões exigidos. O resto, eu espero que esteja a caminho de se libertar. Bom, a gente está falando de autonomia feminina e aí, com certeza, né, existe uma correlação muito grande desse aspecto com o machismo, que você começou a falar. Na verdade, a maioria dos homens são educados por mulheres. O quanto você considera que a mulher é que incute a questão do machismo na cabeça dos seus filhos? Ou não tem nada a ver isso, não vamos botar mais uma carga nas costas das pobres mulheres? Como é que você vê essa situação? Olha, eu vejo o seguinte, é claro que muitas mulheres, elas são nós todos somos frutos da cultura que a gente vive, né? Que a gente nasceu e vive.
Então, muitas mulheres carregam a ideia machista, porque é assim que elas foram educadas na infância, o irmão podia fazer tudo, a mulher não podia fazer nada, tinha que ficar trancada e tal. Mas não são só as mulheres. O pai, o homem, ele também incute, né? Eu tive um caso, até contei no livro, que o pai fez uma coisa assim, quando o filho fez 12 anos, esse filho já é um adulto, me contou, ele era separado da mãe, pegou o menino no dia do aniversário e falou assim, hoje vou te levar para uma festa bem diferente. Quando chegou na casa do pai, tinham assim umas 3 prostitutas e vários amigos do pai, a cama arrumada, uma delas pegou o menino pela mão, levou para a cama, e o garoto, assustadíssimo, ele disse que queria fugir, não sabia como. Os amigos todos do pai sentaram para assistir, o pai com uma câmera, Super 8 na época, suponho, e o pai gritava para o filho, a mulher começou a fazer sexo oral no menino, fazer garoto apavorado, dizer que ele queria sumir, e o pai gritava assim, mete nela, mete. Gente, isso é de enlouquecer. Então, existe uma cultura, uma mentalidade patriarcal de que o homem tem que se tornar macho logo. Você sabe que tem tribos em que existe iniciação masculina, né? Que os homens, os jovens, são afastados da mãe e são levados lá para a floresta e sofrem para poder se tornarem machos. Tem outro povo que os meninos são levados e eles têm que se alimentar do esperma dos homens mais velhos para se transformarem em machos. Então, na nossa cultura, não é dessa forma, porque esse exemplo que eu contei eu acho que é exceção, né? Mas existe. Então, você vê, por exemplo, num playground brincando, 2 crianças de 8 anos, um menino e uma menina. Se a menina cai, rala o joelho e vai chorando para o colo da mãe, está tudo certo, todo mundo acha que linda, que meiga, que sensível. Se um menino de 8 anos cai no play e vai chorando para o colo da mãe, ele está perdido, é bullying direto, né? Nossa, aí é aquela coisa. Então, os homens crescem lutando para se defender dessa necessidade que eles ainda têm dos cuidados da mãe. E é uma coisa muito curiosa isso, porque eles vão crescendo negando a necessidade que sente da mãe para mostrar. Eu lembro do meu sobrinho, quando tinha 9 anos, eu e minha irmã cheguei com ela no prédio, no play, jogando futebol, minha irmã foi dar beijinho nele, ele fez assim, que os amigos não podiam ver aquilo. Então, você vai vendo que os meninos começam a defender, desqualificam as mulheres, não sabe dirigir. Quando entram numa relação estável, casamento, geralmente, né? É muito curioso, porque aí baixa a guarda e surge o menino que segurou tanto a necessidade, e é por isso que a gente assiste tantos homens dependentes das suas mulheres, dependentes emocionalmente, né? Você vê, por exemplo, às vezes é um executivo, um empresário que comanda grandes fábricas, com milhares de empregados, chega em casa e é dependente. Então, eu acho que o machismo, que é uma coisa que hoje ninguém duvida mais, que é prejudicial aos homens, porque durante muito tempo era só a mulher que foi oprimida. A mulher foi oprimidíssima, né? Você sabe que no final da Idade Média, os rapazes se juntavam em bando em Paris, Londres, e saíam estuprando as moças, que era aceito como uma coisa muito natural. Os maridos podiam espancar suas esposas desde que não lhe quebrassem os ossos, era ordem. Quer dizer, você pode matar uma pessoa sem quebrar osso, né? Então, tinha o tamanho da vara que podia espancar a mulher, a medida, a grossura da vara, o tamanho. Então, essa mentalidade patriarcal trouxe prejuízos enormes para as mulheres e hoje a gente sabe que para os homens também, porque corresponder ao ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca broxar, gente, ninguém aguenta. Então, e aí, né, continuando no tema da discriminação, preconceito, machismo, essa falta de tranquilidade para aceitar as diferenças,
Me conta aí, o que você acha que é necessário para a gente poder diminuir o preconceito contra a população LGBTQIA+. O que você acha que está faltando, apesar de toda a mudança que vem acontecendo nas últimas décadas, especialmente de pouco tempo para cá, uma mudança realmente bastante importante, mas ainda tem preconceito. Como é que a gente pode mudar isso? Olha, eu acredito o seguinte, esse preconceito com a comunidade LGBTI e tal, vem da mentalidade patriarcal, né? Que o sistema patriarcal, essa mentalidade, associou masculinidade à heterossexualidade. Então, é muito comum, às vezes, você ouvir alguém se referindo a um homem homossexual, dizer assim, não, mas ele não é homem, porque foi condicionada a ideia de que masculinidade tem que ser heterossexual. A única coisa que eu vejo, e que aí poderia pegar não só em relação à homossexualidade, mas toda a opressão da mulher, toda a misoginia, é que as escolas tomassem consciência disso e houvesse... Eu penso nisso o tempo todo, porque eu digo, gente, como é que a gente vai sair disso? Prende um que matou a mulher, daqui a pouco o outro mata, espanca. Olha, tem que ter um planejamento de uma educação nas escolas e que os pais participem, que as escolas chamem os pais para participar, mostrando o que é essa mentalidade, como ela é nociva, né? Da mesma forma que eu digo assim, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas agridem quem tem um pensamento diferente, né? Elas não agridem, elas não discutem, porque ideias você contesta com ideias. Eu fiz até um dos meus programas na Globo News, teve um dia que eu levei os ataques que eu recebo nas redes. Eu dizia assim, gente, as escolas têm que começar a ensinar a discutir ideia. Não é possível que as pessoas cheguem à idade adulta, que discordar é ótimo, eu adoro quando alguém discorda de alguma ideia minha e me apresente um argumento. Eu vou pensar naquele argumento, de repente mudo até de ideia, mas ninguém argumenta naqueles, né? As pessoas atacam, é gorda, é baixa, é vesga, é isso, não é amada, nunca foi amada. Aí eu me lembro que eu falava assim na Globo News, aí eu chamo meu marido e digo assim, olha, estão falando de você nunca me amou. Então, as pessoas têm que aprender a discutir ideias. Eu acho que as escolas deviam levar a sério, porque não é simples a quantidade. É raro você ler jornal e em uma semana você não vê 3, 4 casos de feminicídio. É raro. Não é possível isso. A questão do feminicídio ele se dá basicamente porque a mulher quer se separar. Tem estudos que mostram assim, que os 2 primeiros meses são os mais perigosos. Enquanto a mulher não decidiu separar mesmo, o cara ainda segura ali, achando que tem o controle da situação. Quando as mulheres querem separar, aí o cara mata a mulher, né? Por conta dessa mentalidade patriarcal. Então, eu acho que tem que tomar consciência disso. Tem que ter um estudo, uma coordenação para começar a trabalhar com as crianças desde pequena, a questão de... Tem muitas escolas hoje, eu vi uma escola na Suécia, que eu li bastante sobre ela, na Austrália tem, na Finlândia, que eles estão... É o fim do gênero. Essa questão do fim do gênero, porque o gênero é uma construção social. O sexo, não, né? É macho ou fêmea. Agora, o gênero, você constrói. E tem uma história que se inventa aí sobre ideologia de gênero, que a ideia que eu faço é que ninguém entendeu o que é ideologia de gênero, porque ideologia de gênero é isso que o patriarcado faz. Homem usa azul, mulher usa rosa, homem não chora. Isso é que é ideologia de gênero, né? Então, nessas escolas, eles estão quebrando com essa questão de gênero, é muito interessante. Então, eles contam assim que no recreio as crianças têm um baú de brinquedos e que tem carrinho, bola, jogo de encaixe, boneca, mamadeira, e as crianças escolhem o que elas querem brincar. Então, mostra meninos e meninas brincando de dar menino dando de mamadeira para bebezinho, para boneca, menino fazendo comida. E isso é uma coisa que muito pai machista se horroriza, né?
Se o filho chega, vai brincar com a priminha de dar comidinha para a boneca, o pai se horroriza. Então, eu acho que a gente precisava de uma reflexão muito profunda sobre essa questão para começar a mudar as mentalidades das crianças desde pequenininho. Eu também penso assim, né, Regina, que ninguém se coloca, por vezes, na pele de quem está vivendo essa questão LGBTQI e mais, né? Porque não é fácil, não é uma situação de se lidar simplesmente, é uma questão muito mais profunda e muita gente tem que primeiro trabalhar consigo mesmo para poder existir dentro dessa diferença e para poder socialmente se apresentar. E aí encontra na sociedade uma situação muito avessa e acho que um pedido que a gente tem feito muito é para as pessoas refletirem que a inclusão é importante. Você pode não ser simpatizante, não estar querendo ser o melhor amigo daquela pessoa, mas aceitá-la e dar a ela todos os direitos de viver de forma confortável é indispensável. É uma questão de respeito, é uma questão de maturidade, eu diria, mais do que tudo. Mas respeito às escolhas, às individualidades, as pessoas, porque as pessoas elas querem escolher a forma de viver e querem obrigar todo mundo a escolher a forma que elas escolheram para elas. Isso não tem como, né? Isso é um absurdo, né? E às vezes tem coisas que não são escolhas, né? Que você nem pode ter escolhido, né? E você é penalizado por algo que não foi uma escolha pessoal. Mas, olha, você estava falando, e aí ocorreu para mim uma situação muito interessante de você falar do homem quando se vê na iminência de perder a sua parceira, a separação que ele não queria, e ele se torna violento. Por que é tão difícil aceitar uma separação? Olha, eu acho que essa questão patriarcal é muito séria demais, né? Porque são 5.000 anos de uma mentalidade em que o homem compete, ele tem que vencer do outro. Os homens geralmente eles não falam da intimidade, eles não têm. Eu li sobre uma pesquisa feita com homens e mulheres, e os homens não conseguiam citar um amigo íntimo. Nenhum amigo íntimo eles conseguiam citar, porque eles não contam. O homem não precisa falar das suas emoções, não precisa chorar, e entra numa coisa de competição. Então, a mulher não desejá-lo mais, não querer continuar, é como se ele não fosse macho suficiente para a mulher querer ficar com ele, não correspondesse àquele ideal masculino que é tão cobrado, porque é um processo inconsciente. Carmita, no passado eu atendi um rapaz de 26 anos, super moderno, com uma camiseta regata, uma fita na cabeça, bermuda, sandália, nunca esqueci dele. Sentou no sofá e desabou. E me disse o seguinte: estou pensando em me suicidar. E eu fui conversar com ele e saber por quê. Porque broxou 3 vezes. Então, ele está pensando em se suicidar porque não correspondeu a uma coisa que é básica do ideal masculino. Ele está arrasado. Para ele não tem mais sentido viver se ele não consegue corresponder ao ideal masculino de nunca falhar. Então, um homem que a mulher não quer mais, ele entende que ela deve estar interessada no outro, que o outro deve ser melhor, e que ele não aceita, aquilo afeta a autoestima. É uma distorção total, né? É uma falta de uma desinformação sobre as relações humanas. Então, vai dar no mesmo, a gente tem que trabalhar para que o homem... Cara, acabei ativando um mudo aqui. Alô? Oi? Alguém está com o microfone ligado. Continua, Cris. Continua. Vou desligar aqui. Pronto, Regina. Tá me ouvindo? Pois não, agora podemos continuar. Está me ouvindo, Camila? Estou ouvindo bem. Alguém ligou o microfone, mas já desligou. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é uma coisa que afeta em várias áreas, né? Quer dizer, essa mentalidade patriarcal, porque hoje é muito comum as pessoas dizerem, o patriarcado, mas, gente, vamos entender o que é mentalidade patriarcal. Uma mentalidade de dominação que começou
em cima da mulher, dominando a mulher, e se estendeu às outras áreas. Os homens mais fracos, os povos mais fracos, a natureza, a dominação que vai correndo solta. Então, eu acho que a gente tem que reverter isso. Essa mentalidade patriarcal, esse sistema patriarcal, ele se iniciou no controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse. As mulheres tinham 15 filhos, 20 filhos. A vida das mulheres era parir e amamentar. Amamentar, parir, fazer outra coisa, porque o homem precisava, isso há milênios, há 4.000 anos, 5.000 anos, o homem precisava de mão de obra para ajudá-lo na lavoura, né? na plantação, seja o que for. E essa mentalidade patriarcal veio, e alguns autores consideram, eu acho que tem fundamento isso, inclusive Elisabeth Badinter, que é uma autora que eu gosto muito, uma francesa que escreveu bastante sobre o patriarcado, é que o golpe fatal nesse sistema foi com a pílula anticoncepcional, a partir do momento que a mulher dissociou o sexo da procriação e aliou o sexo ao prazer. Né? A partir daí, a mulher pôde escolher se quer ter filho, com quem, quantos, quando. Então, esses autores consideram que o declínio dessa mentalidade patriarcal começou com a pílula, mas ainda temos um longo período pela frente, porque são 5.000 anos. Né? Exatamente. Olha, eu estou adorando a conversa com você, mas a gente está chegando no final, e a sua generosidade, a sua forma clara de falar, encanta, a sua cultura no assunto, o jeito como você lida com essas questões do cotidiano, com certeza encantaram e mantiveram aqui os nossos espectadores atentos o tempo todo. A gente vai ter que te convidar de novo para um papo, espero que você aceite e que seja breve a sua volta aqui. Eu te agradeço demais, foi um prazer muito grande rever você outra vez, e especialmente nesse final de ano em que você fechou com chave de diamantes essa nossa apresentação. Não digo nem que foi de ouro. Regina, muito obrigada. Não temos como te agradecer, e a gente quer que você continue brilhando com essa cabeça maravilhosa que você tem, e que as novas gerações possam aprender com você tudo que você já ensinou a várias gerações no campo da sexualidade, mas da psicanálise, como não, e saiba que nós estamos muitíssimo agradecidos. Quem quiser falar alguma coisa, eu deixo aí para você aberta a palavra, antes que a Mônica entre. Olha, eu agradeço o convite, foi muito bom. Eu convido todos e todas a visitar meu Instagram, Regina Navarro Lins. Eu estou sempre fazendo palestras e tudo mais, e coloco pensamentos. E tem uma coisa que eu digo sempre, que é fundamental a gente refletir sobre as crenças aprendidas desde que a gente nasce, para a gente se livrar do moralismo, dos preconceitos, para viver melhor. Né? Isso é uma opção. Quero viver melhor ou não quero? Porque tem muita gente que vive mal, mas o novo assusta, o desconhecido dá medo. Então, se agarra àqueles padrões tradicionais. Vamos refletir, que eu acredito profundamente que todos nós podemos viver melhor do que a gente vive. Muito obrigada, Regina. De coração, a gente agradece, e até uma próxima, que seja breve. E eu gostaria também de lembrar todo mundo que esteve aqui que nós estamos fechando esse ano o nosso webinar. Eu agradeço a minha diretoria toda, na pessoa do vice-presidente, o Coutinho, que foi um braço direito, esquerdo, tudo mais, na pessoa também do Gustavo, do Bruno. Nós temos aqui, a Mônica já está acenando para mim, do João Afif, que é, além de tudo, o meu parceiro de longa data, e que também, eu não poderia esquecer, nós temos também o Eduardo, que é uma outra figura maravilhosa, que comigo dividiu essa diretoria, e a Mônica, que está na diretoria, que hoje oferece esse show aqui para vocês. Mônica, deixo com você o final, fechando a nossa apresentação de hoje, e um beijo grande no teu coração, Regina. Obrigada, Carmita, um beijo.
Eu estou aqui encantada, como todos estão em êxtase, todos que escreveram aqui, muitos comentários elogiando. E, na verdade, eu estava fazendo assim, Carmita, batendo palma para vocês duas. Eu não estava querendo encerrar nada. Mas, por mim, eu ficava aqui a noite inteira. E agradeço, em nome da ABENS, agradeço tenho muita gratidão por fazer parte dessa associação e contem conosco, ano que vem promete muito mais, e fechar com Regina Navarro Lins e Carmita Ábido não é para qualquer um, hein? É um privilégio, e duas queridas, duas mulheres maravilhosas, foi divino. Muito obrigada a todos, um feliz ano. E vamos com tudo em 2021. E vamos em frente, gente. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até breve.